Bem-vindo a todos. Eu sou Israel Iago, aqui no podcast Sem Alienação, que visa nos ajudar a entender um pouco mais sobre como que as coisas funcionam e para que a gente consiga usar um pouco mais a nossa cabeça. No episódio de hoje a gente vai falar de um livro que eu li há um tempo atrás, no que diz respeito a como que te usam, como que manipulam você para fazer o que querem. Ele é um livro que ele foi desenvolvido por um designer da experiência do usuário, e para quem não conhece essa área, esses conceitos, essas ideias, basicamente quem projeta. É quem projeta, por exemplo, um produto, um serviço, um aplicativo, um site. É a pessoa que ela vai dizer assim, mais ou menos como a coisa tem que funcionar. Não é necessariamente deixar bonito, tá? Mas é como que as pessoas vão interagir. Qual é a experiência que essas pessoas vão ter no teu produto, no teu site, aplicativo, tudo mais, né? Esse livro em específico, ele foi voltado para coisas digitais. Então, é bem mais moderno, assim, digamos assim, é bem recente até. O autor é um tal de Chris Nodder, e pelo que eu entendi, ele é, sim, um designer nessa área, bem conhecido, bem famoso e tal, e acabou escrevendo esse livro explicando esses conceitos. Qual que é a ideia por detrás aqui? Por que ele é importante, esse livro aqui? Basicamente, se você entende como que você e outras pessoas funcionam, você consegue entender o que você deve fazer para atingir um resultado que você quer. Como que as coisas têm que ser. Tá? Então é bem na ideia de projetar algo. Mas se você entender como que projetam, você entende como que estão te manipulando. Porque estão te manipulando. Tá? São várias ideias, vários conceitos que ele usa durante o livro, e nós vamos indo passo a passo. Esse episódio em específico é do primeiro capítulo, tá? Então são mais ou menos uns 7 capítulos ali, e a gente consegue ter bastante discussões legais a respeito. O nome do livro é Design de Interação, que te leva à tentação. Acho que seria essa uma tradução mais bonita, né? Então, design de interação que te leva à tentação. E é no sentido de tentação mesmo naquela questão religiosa, tá? O livro, ele vem com essa pegada de 7 pecados capitais. Ele apresenta os conceitos e as ideias de como que você age, como você se comporta, através dos 7 pecados capitais. Foi uma das coisas que me incentivou a ler o livro. Por quê? Eu achei interessante a questão da temática, mas como é que você consegue classificar e descrever o ser humano usando os pecados dele? E isso o autor já explica logo no começo. Que se você quer entender o ser humano, é só você olhar para as coisas que ele não pode fazer. Que as pessoas se deram o trabalho de criar uma lei, de criar regras e tudo mais. Porque é isso que o ser humano faz. Então, quando o autor ele vem e ele traz os 7 pecados capitais, ele traz o seguinte. Bom, os 7 pecados capitais são coisas humanas. O ser humano faz isso. Então, se a gente pegar baseado nesses conceitos, nessas ideias, o que a gente pode entender do ser humano e usar contra ele? Nota que o autor não quer necessariamente só te usar e contra você e tudo mais, tá? Ele não faz essa abordagem, ele não faz discussões éticas, morais, nem nada. Ele não faz sobre isso. O que ele está fazendo? Ele está fazendo assim, ó, como que você funciona e como que estão usando isso contra você, tá? Então, se eu acabar falando de uma maneira que induz como se o autor fosse uma pessoa ruim, não era essa a ideia do autor, tá? Mas, basicamente, como que você funciona? Um dos 7 pecados capitais, que é o primeiro capítulo que o autor acaba discutindo, é o do orgulho. E aí eu gostaria de começar assim como o livro começou. A humildade faz os homens serem como anjos. E o orgulho transforma anjos em demônios. Essa foi uma frase do Santo Agostinho. O autor começa o capítulo com essa frase, eu achei bem interessante. Quis trazer ela para cá. E é o Santo Agostinho mesmo, lá da Igreja Católica e tal, né? Bem estabelecido já. O primeiro conceito que o autor traz é a tal da dissonância cognitiva. Se você nunca ouviu esse termo, basicamente, a gente tem que, dentro da nossa cabeça, 2 ideias que não fazem sentido juntas estão simultaneamente na nossa cabeça. A gente acredita em 2 coisas que juntos não dá para acreditar. Dissonância cognitiva, tá? O autor dá um exemplo da questão do cigarro. Você sabe que o cigarro mata, mas ainda assim você fuma. É uma dissonância cognitiva. Por quê? O autor traz a abordagem seguinte. Se você está fumando, você diminui a importância da questão da morte pelo cigarro, dizendo que
mas eu sou uma pessoa saudável, mas eu ainda sou muito jovem, mas eu não fumei tanto tempo assim, mas comigo não é bem assim, meu avô fumou muitos anos. Você traz todas aquelas outras questões para diminuir a importância de um conceito que você sabe que é verdade. Ou que você altamente acredita que pode ser verdade, assim, né? Então, a dissonância cognitiva, o que ela diz? É mais fácil você mudar uma crença sua, eu vou morrer se fumar um cigarro. É mais fácil você alterar essa crença do que você mudar o teu hábito. Por quê? É muito mais fácil, né? É muito mais fácil você dizer que você talvez não é tão, viciado em chocolate, digamos assim. Você, queria parar de comer chocolate, você diz para si próprio, e o que é mais fácil? Você dizer que o chocolate não faz tão mal a você, ou você mudar o seu comportamento? Mudar o comportamento é muito difícil. Então, a dissonância cognitiva é nessa abordagem que o autor traz, tá? E aí tem a questão do chocolate, por exemplo. Que eu vi um anúncio que dizia o seguinte: esse chocolate não tem esse determinado composto químico. E aí você diz, não tem esse determinado composto químico. Aí a propaganda falava, é saudável. Mas não é bem saudável, não é bem por aí a história, a conversa. O que aquela propaganda está tentando fazer é diminuir as dissonâncias cognitivas que você possa ter no que diz respeito a você quer, por exemplo, fazer uma dieta, mas você também quer consumir o chocolate. Quando ele fala isso, não necessariamente ele está atacando a tua dieta, não necessariamente ele está falando algo que agrega a sua dieta. Ele só está tentando te convencer a pegar o chocolate, dizendo que é saudável. Ele fala assim, eu quero ser saudável. Eu estou numa dieta para ser saudável, mas o chocolate que é saudável, então eu posso comer. Mas não é bem por aí a conversa, né? E são técnicas, na verdade, né? São mecanismos. E o livro ele te dá muitos e muitos mecanismos que são usados cotidianamente com você, assim, que a gente não percebe, tá? É bem sutil, assim, é bem difícil de identificar essas coisas. E não necessariamente um chocolate com a falta daquele composto é um chocolate saudável, tá? Então, fica por aí também. Tem um anúncio da Disney, que acho que era da Disney, que ele falava alguma coisa assim, experiências incríveis, único, somente aqui, você não quer ficar de fora. Essas palavras, esses jogos de palavras, de emoção que ele tenta te trazer para cima de você, é muito comum nas propagandas. E o que eles estão tentando fazer nesses anúncios? Ele está tentando te tirar de onde você está agora, e aí ele fala assim, você quer ser feliz, você quer ter experiências memoráveis e tudo mais, né? E aí ele te coloca em outro local, te dá a ideia daquela sensação, daquela experiência, daquele tudo mais, para que você consiga justificar aquele alto preço. Então, quando você olha para aquele preço e fala assim, mas é só tantos mil ali, uma viagem, isso, aquilo, férias, não sei o quê. Não, é só isso de dinheiro que vai custar. Para eu ter todas essas experiências, para eu ter todo esse resultado, digamos assim. Isso é algo que fazem, tá? O uso da linguagem, o uso de provocar emoções em cima de você é bem comum, assim, as coisas acontecem, sabe? Então, quando você vê alguma propaganda que tá falando assim, isso, experiências únicas, diferentes, memoráveis, você não quer deixar de fazer parte, é técnica, né? É uma técnica que vão usando. Propaganda de carro faz isso também, tá? Eles apelam bastante para essa questão da experiência, do sentimento e tudo mais, eles fazem isso. Eu já vi isso em empresas de jogos também, no Diablo da Blizzard também. Eu lembro que eu assisti tava assistindo alguma coisa lá deles, e eles fazendo a propaganda dessa maneira, sabe? Que não é um jogo, não é só você entrar no jogo aqui e fazer o que faz no Diablo lá, que eu lembro que você tem que matar um monte de gente lá no Diablo. Mas não é isso, é experiência, sabe? E isso é uma técnica, isso é uma técnica, não é só você entrar ali e jogar. É a experiência de estar jogando. É a experiência da aventura, da ação, do drama, sei lá, né? Qual outro jogo aí. E realmente, atrai um público e, tem jogos aí que fazem milhões. As pessoas gostam e tudo mais, são divertidos, dá pra passar muitas horas e tudo mais. Só que tudo tentando manipular a sua percepção de como que a coisa funciona. E aí você fala assim, por que eu vou deixar de ter a experiência sendo que eu podia estar tendo essa experiência agora, né? Aí, eu compro o jogo, ou pago a mensalidade, ou sei lá, né? Como é que eu vou ficar de fora? O livro ele traz a abordagem da questão da prova social. Esse aqui foi um dos que eu achei bem interessante, que me marcou bastante. E prova social é um negócio que você vê direto. O autor começava comentando sobre um experimento que fizeram. E é um experimento bem interessante, bem legalzinho, bem simples, mas bem interessante. Qual que era a ideia?
Tenta imaginar o seguinte, você tá andando no meio da rua, tem uma pessoa olhando pra cima. Bom, tem uma pessoa olhando pra cima. Deve ter alguma coisa ali em cima, você pensa contigo, e você olha pra cima. Aí vem o pesquisador e anota, você olhou para cima. Das pessoas que aparecem nessa rua e que vão ou não olhar para cima, porque esse é o dado que está sendo anotado, quantas pessoas que olharam para cima, quando tem só uma pessoa olhando para cima, acho que o número era 40%. Quando tinha duas pessoas paradas na rua olhando para cima e vinha outra pessoa do outro lado da rua, ou sei lá, vinha uma pessoa passando por ali, o número aumentava de 40% para 60%, por aí. Para cada pessoa que tinha mais olhando para cima, as pessoas que não participavam do experimento, não eram as pessoas que estavam sendo pagas para isso, mais e mais pessoas olhavam para cima. Por quê? E faz total sentido. Se você vê um bando de 5 pessoas na rua olhando para cima, olha para cima também, vai que tem alguma coisa que pode cair na tua cabeça, vai que tem uma coisa diferente ali, vai que tem acontecendo alguma coisa. Você tem que estar alerta. Então, a questão da prova social, o que é? Se muitas pessoas estão fazendo, eu devo fazer isso. Isso é um conceito bem legal. Não é bem assim a ideia de ser... Tem aquele termo, acho que a Maria vai com as outras, né? Não é necessariamente assim, você é só a Maria vai com as outras. Não, isso aqui é um negócio necessário. Você tem que ir com as outras, não em todos os casos, mas se você não sabe o que está acontecendo, você não está atento ao mundo, você ir com os outros vai te dar uma certa segurança, certo? É uma questão assim de talvez até minimizar o risco. Se tem um conjunto de pessoas que estão à sua volta, pessoas até importantes para você, pessoas que você valoriza e tudo mais, e esse conjunto de pessoas está fazendo isso, faça também, né? Tipo, experimente, faça também. Não é um negócio muito absurdo. Só deve começar a cair nos percalços, uns problemas ali assim, tá, mas se tá todo mundo no sua volta usando droga pesada, pô, daí você não quer fazer isso, né? Então, é sempre o negócio. Dá pra fazer, mas se você não fizer, dependendo do caso, cada caso, né? Não dá pra generalizar pra tudo. Mas esse negócio da prova social, qual que é o interessante dele? Qual que é o importante? Se você sabe que as pessoas vão olhar pra cima, quando você paga 2, 3, 5 pessoas pra ficar olhando pra cima, você sabe que as pessoas vão fazer essa ação, você pode usar esse conceito para vender um produto. Então, qual que é a ideia? Você bota lá 2, 3 influenciador, pessoas que estão diretamente conectadas, digamos assim, pessoas que estão sempre ali se expondo para determinado grupo que você quer vender outro produto. Você paga propaganda e as pessoas compram. E funciona, né? O pessoal, tanto que se não me engano, a indústria de marketing hoje em dia tá ficando cada vez mais focada nesse mais próximo possível do cliente, porque é o que vende bem, né? Tem ótimos resultados. Então, a prova social ela é bem interessante. Quando você vê lá aquelas filas na frente de uma festa, por exemplo, às vezes lá dentro tá vazio. Mas quando você vê a fila longa lá fora, você pensa assim, bom, o negócio tá cheio, tá bombando. Eu vou ir também, né? Por que eu vou ficar de fora do negócio que tá indo? Tá cheio de gente querendo isso aqui. O autor comentava algo que eu não sabia que acontecia. Mas ele comentou o seguinte, que quando você chega num restaurante vazio, o ideal é que eles coloquem se o garçom pode decidir onde que a pessoa vai sentar, ele induz a pessoa a sentar na janela ou perto da porta e tudo mais, para dar visibilidade, para mostrar que o local tá cheio. E se o local tá cheio, significa que o local é bom para comer. E se o local é bom para comer, significa que eu tenho que ir para lá. Então, se eu tô procurando um restaurante, alguma coisa assim, eu vou num lugar que tá cheio, porque a comida deve ser melhor. E são coisas que fazem sentido, sabe? Não é todo restaurante que é bom, é um restaurante cheio. Mas são coisas assim, se você não sabe, vai ali, né? É uma ótima opção. Se você não sabe, assim, mas aqui muita gente tá usando isso aqui, muita gente consome. É por isso que em lojas, eles colocam lá assim, esse produto foi vendido tantas vezes, tantas compras, 700 compras, 1000 compras, 3000 compras. Estrelinhas, review, pessoas comentando, aquele feedback também. Todas essas coisas te induzem, são muito fortes. Testemunho, né, é bem personalizado, atinge a gente bem diretamente. Então, por isso que usam e funciona. Outra coisa que o autor ele comenta como um ponto, digamos assim, é descrever o seu produto como um líder. Eu lembro de ter visto a Apple fazendo isso. Acredito que a NVIDIA, a empresa de tecnologia de placa de vídeo ali, de computação, né, ela faz. E, se eu não me engano, a tal daquela empresa de petróleo americana lá, Standard Oil, acho que é assim que fala, né? Aquela empresa, o nome dela, Standard, seria o padrão, assim, né? O óleo, petróleo, né? Então, o nome deles já dizia
que eles eram um padrão, eram uma qualidade. Realmente, era um dos pontos de venda deles, né? Que eles eram sempre o mesmo padrão de produção, de qualidade. Talvez não seria o melhor do mercado, mas era sempre o mesmo padrão. As pessoas sabiam o que esperar. E isso aí já é uma maneira de você se colocar como líder do mercado, né? A Apple falando assim, somos os líderes, somos isso, somos o que. Isso ali te traz atenção. Mesmo que você ouça isso, se você não dê bola para a empresa ou para o produto, você já sabe, bom, esses caras são os líderes do mercado, esses caras estão na frente, esses caras estão lá. Então, se você não sabe o que comprar, você vai no líder. Ou o que o líder é? Mas o líder é muito caro, então vamos pegar um outro aqui. Qual que é mais perto? Sabe? Você vai tendo esse jogo. E são coisas assim, eu não sabia dessa, só fui descobrir depois do livro, mas é algo que realmente faz sentido, sabe? É algo que você começa a pensar, a raciocinar sobre, depois que você lê. Para livros mais vendidos também, né? Então, se muitas pessoas estão comprando esse livro aqui, best-seller, não sei o que lá, o cara deve ser bom, né? A pessoa que escreveu isso aqui deve ser uma maravilha, então vou ler. É algo a se pensar. O livro ele comenta sobre um outro ponto, que mensagens pessoais chegam na tua porta de casa, né? Então, quando você vê um anúncio de uma pessoa fazendo algo personalizado para você, é muito diferente. É muito diferente. Isso volta naquela questão que a gente comentou ali dos influencers, né? Mas, basicamente, quando você tem uma mensagem feita o mais perto possível de você, mais aquilo te atinge. Por isso que uma pessoa que está recomendando um produto para você, essa pessoa tem muito mais chance de ter sucesso do que uma pessoa aleatória, um robô na internet, um e-mail perdido, né? Um amigo teu, por exemplo, uma pessoa que está muito próxima de você, se esse amigo teu te recomendar um produto, uma tecnologia nova, um smartphone, por exemplo, assim, um tênis novo, aquilo pega muito mais para você. Porque é uma pessoa que está perto de você, uma pessoa que está perto da tua realidade, sabe? Então, por isso que usam influencers digitais, né? Alguém que está mais ou menos perto da pessoa ali. E funciona muito bem. Então, quando você vê um produto na internet que está sendo vendido a você, veja se ele está sendo algo personalizado. Às vezes eu recebo algumas coisas nos e-mails que aparece até uma foto da pessoa, às vezes, ali, tem um nome, sabe? Tem umas coisas assim bem, bem interessantes. Você sabe que é robô, você sabe que é só padrãozão ali pra todo mundo, a mesma coisa, só que tem aquela mensagenzinha meio que bonitinha ali pra se aproximar, sabe? Isso é uma técnica, isso é uma maneira de provocar um sentimento, uma empatia tua, digamos assim, né? E pelo jeito funciona, porque se fazem, tá funcionando, né? Se fazem, funciona. Tem até empresas, a Google, o Facebook, tudo mais, eles se utilizam desses conceitos pra, tipo assim, a pessoa interagiu na plataforma, interagiu no sistema aqui. Eu vou pegar essa interação e eu vou dizer que foi fulano que interagiu com o Beltrano aqui, fazer como se essas duas pessoas tivessem interagido entre si e uma tá recomendando o sistema para a outra. Então, venha fazer parte do grupo de não sei o quê. Ou fulano te chamou para fazer parte. Venha fazer você também, algo do tipo, né? Então, essas questões, elas pegam. E algo que a pessoa às vezes nem sabia, sabe? Você só interagiu ali, você só fez alguma coisinha e, de repente, ficou como se você tivesse convidado o teu amigo, sabe? A participar da rede social. Isso é uma técnica, eu achei meio sujo isso aí, sabe? Mas funcionou, pelo jeito, né? Cada um faz o que deu, né? Pelo jeito. O autor não comenta nada sobre moralidade e tal, ele dá uma comentada lá no final sobre parte ética e tudo mais, mas também não é o nosso foco. A gente tá aqui para entender como que a coisa funciona. Como que fazem. E nem tudo que fazem é necessariamente contra você, tá? A gente vai comentar uns exemplos aqui já adiante, tá? Nem tudo é contra você. Pode ser coisas a seu benefício próprio e exclusivo. O autor dá um ponto da questão do comprometimento público. Isso aqui eu achei massa. Isso aqui eu achei interessante e ele começou a fazer sentido até, por exemplo, Alcoólicos Anônimos. Qual que é a ideia? No Alcoólicos Anônimos, o comprometimento público faz... quase que te induz. Você tem o seu orgulho, digamos assim, né? Você tem o seu orgulho. Você tem que se manter o seu ego, digamos assim, manter o seu orgulho. Então, quando você fala que você vai fazer a parada, pega mal não fazer a parada. Pega mal. Então, qual que é a ideia? Quando você vai no Alcoólicos Anônimos, você fala assim, não, eu vou melhorar, eu quero melhorar, eu estou progredindo para melhorar. Você começa a se colocar naquela posição. E aí, se você já tem, então, a sua fala. Você tem que melhorar. E aí, você tem que melhorar. Você tem que parar de beber, digamos assim. Então, se você não para de beber, pega mal. Então, você tem um orgulho que você tem que proteger. O teu orgulho pode ser usado para você, com você, para que você pare de beber o álcool, digamos assim. Se é o que você quer, no caso ali, né? Dos Alcoólicos Anônimos.
O livro ele dá o exemplo dos pesos. Pessoa que quer perder peso, né? E ele deu um exemplo que uma maneira que aquela empresa tinha entendido que dá para ajudar as pessoas a perderem peso é que a pessoa vai lá, ela se pesa, ela literalmente se pesa, e para ela que ela consiga medir o peso dela ao longo do tempo. E aí, se a pessoa tá num compromisso de perder peso, quando ela chegar naquele momento e falar assim, será que eu vou, né, abusar, comer um monte, comer mais que precisaria, comer muitas vezes, comer só porcaria, não sei o quê. Toda vez que ela fazer uma ação que talvez não vai ser de benefício dela, ou faltar academia, não vou fazer caminhada hoje, não sei o quê, ela vai lembrar, pô, eu vou chegar lá na nossa reunião semanal, sei lá como é que funciona, e aí eu vou me pesar e não vai estar legal na balança. Pô, é o meu... Eu tenho que fazer. É o meu... É quase como você usar o seu orgulho, né? Você está usando o seu orgulho para seu benefício. Digamos assim, já que o teu objetivo é perder peso, né? Isso é usado, pelo que eu entendi, também em questões religiosas, questões políticas e tudo mais, né? Se você se declara como um apoiante de um determinado candidato, mesmo que as coisas não tenham ido como você gostaria, você tem um orgulho agora a manter, você tem uma direção agora a seguir, sabe? Fica uma questão mais delicada ali, na questão religiosa também. Isso pode ser usado para fraudes online também, tá? Tem uma fraude online bem interessante. A maneira como funciona, tá? Não que seja boa, fraude não é. Mas a maneira como aquela fraude funciona era basicamente assim, você começa aos poucos ir entrando no grupo. E você começa a declarar assim, eu faço parte do 1%, eu faço parte do não sei o que lá, eu faço parte dos vencedores, eu não sei o que. Você começa a se colocar, você começa a publicamente dizer que você faz parte daquele grupo. E aí, se você faz parte do grupo, para você realmente fazer parte do grupo, você tem que comprar esse curso aqui, cara. Sabe? Você tem que comprar esse negócio aqui, você tem que fazer parte disso, você tem que acordar 3 horas da manhã para participar do evento. Você tem que... Esses detalhes, essas maneiras, é justamente para ir fechando o grupo mesmo, é justamente para você ir colocando a pessoa ali dentro, e agora que a pessoa falou que faz parte do grupo, ela tem que, para realmente fazer parte do grupo, ela tem que comprar, porque é só quem compra que faz parte do grupo. Então são coisas bem atacando, assim, como que o ser humano funciona, sabe? E a gente tem que ficar de olho, né? A gente não conhece todas. Isso aqui é só um apanhadinho, assim, de algumas, tá, gente? Tem muitas outras. Um outro ponto que o autor traz e esse aqui, quando eu tava preparando o episódio, eu vivenciei isso, tá? Que é ajudar a completar o conjunto. O que ajudar a completar o conjunto significa? Essa é a nossa tendência. Se você vê coisas que estão desalinhadas, coisas que não estão em ordem, a nossa cabeça, ela vê que a coisa não tá como deveria estar. Ela vê que a coisa tá faltando, tá incompleta, tá estranha, tá num lugar errado. E a gente tem essa tendência de querer arrumar, de querer completar. Então, uma coisa que as empresas perceberam é que é o seguinte: você quer que a pessoa preencha um formulário. Vamos colocar lá 10 campos. A pessoa preencheu 4. Ela consegue usar o sistema, ela consegue usar o site, ela consegue realizar a compra, ela consegue. Com 4 informações ela consegue. Só que você quer que ela dê todas as informações possíveis. Por vários motivos lá, que não entra o caso aqui, né? Mas quanto mais dados para a empresa, melhor para ela, basicamente, né? Então, assim, você deu 4 para a empresa. A empresa quer que você preencha 10. O que a empresa faz? Ela coloca literalmente uma barrinha. Pode ser barrinha, porcentagem, pode ser um monte de coisa, tá, gente? Barrinha é só um exemplo. Mas ela coloca uma barrinha e fala assim, você está aqui. E porque você está aqui, você tem que chegar aqui. Porque aqui é o completo, aqui é o todo. Então tem todo esse buraco aqui, que você tem que preencher. E se tem um buraco para você preencher, o negócio está incompleto, e se está incompleto, a sua cabeça diz que você tem que fazer aquilo. Lá no fundo da tua cabeça. Qual que foi um exemplo que eu achei muito legal que fizeram? Foi um artista, tá? Eu não lembro o nome do cara lá. Foi num evento, parece. E que ele pegou um interruptor. A ideia era salvar o planeta, digamos assim. Usar menos energia elétrica para salvar o planeta, digamos. Aí, de maneira simbólica, tá? Simbólica. O artista ali, o designer, ou sei lá qual é o nome que você quiser chamar ele. Naquele caso, acho que era um artista mesmo. Ele falou o seguinte, não, maneira criativa de incentivar as pessoas a desligarem a luz é você deixar um interruptor desalinhado. A única maneira que o interruptor fica alinhado, ele tem tipo um desenho ali, um negócio, a única maneira que ele fica alinhado é quando ele está desligado. Então, quando para você ligar ele, você desalinha.
Quando você vai sair da sala, você vai ver aquele negócio desalinhado e você vai querer alinhá-lo naturalmente. E aí você vai desligar o negócio, porque você quer que esteja alinhado. Eu achei bem interessante isso, a concepção, assim, claro, isso por si só não vai resolver o problema lá, mas, enfim, é algo simbólico. E eu achei interessante, ele está usando um conceito de alinhamento aplicado num determinado problema ali. É interessante a aplicação. É simbólica, claro, né? Eu, preparando esse episódio, eu vivenciei usaram esse fenômeno comigo, né? Qual que era a ideia? Naquele caso específico, eu era um único beneficiário, tá? Então, eu tinha que seguir uma sequência de coisas para minha conta lá, eu tinha que fazer um conjunto de coisas. E para que eu fizesse essas coisas, que só eu me beneficiaria caso eu fizesse, eles colocaram, você está, sei lá, 2/7 completo, 2/8. E aí tinha um passo a passo ali, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, coisa separada, coisa que você clica, sabe? Vai, coisas bem, bem tranquilas. Eu comecei a fazer, quando eu vi assim, como assim, eu tô 2/9, 2/7, não lembro qual que era o número, né? Não, deixa eu fazer aqui. E aí eu comecei a fazer. E aí eu fiz o máximo que deu ali, não sei o quê, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Por que eu comecei a fazer esse negócio? Por que eu não fiz antes? Por que eu poderia ter deixado pra depois também? Por que eu fiz agora? Porque eu vi agora que o negócio está incompleto, né? Então é esse fenômeno. Naquele caso, foi uma empresa que usou em mim, e em benefício próprio meu, tá? 100% meu, aquela empresa não ganharia nada. Se eu deixasse de fazer, a empresa não ia perder nada, tá? Ou deixar de ter nem nada. Não. Em benefício próprio meu. Então são conceitos que você pode usar contra as pessoas, para as pessoas, em benefício mútuo também, né? Os dois ganharem. Então é bem cada caso a cada caso. Essa tendência nossa de completar o conjunto, ela é muito, muito interessante, porque todo ano de Copa do Brasil, né? Copa de futebol e tudo mais, você tem aquelas figurinhas da Copa. E isso tem em outros jogos também, tá? Outras coisas. Mas a Copa é um exemplo bem mais prático, assim, pra gente, que tá mais no nosso dia a dia, quase, né? Essa ideia de completar o conjunto da Copa, ela é bem interessante. Por quê? Porque você tem um conjunto, o conjunto tem que ser completado e as pessoas vão fazer. É da natureza do ser humano querer completar aquele conjunto. Isso serve para deck de carta, em jogos físicos ou eletrônicos, né? Isso serve para outras coisas. Na Steam, que o pessoal tem jogos lá, a Steam ela tem as conquistas, achievements, ou algo do tipo, né? E essas conquistas é um conjunto. Então, mesmo que não tenha valor monetário nenhum, aquele conjunto lá da Steam, a sensação de você completar aquele negócio, por si só, já motiva a pessoa a fazer. E isso é bem, bem, bem interessante. Só porque você quer ter aquilo ali, mesmo sem valor algum, econômico, ou você nem dá muito valor para aquele negócio, mas você quer fazer, porque tem que fazer, cara. É um conjunto e tem que completar, sabe? Como que uma empresa pode usar isso contra você? Né? Ou para você? Basicamente, você tem que pagar para ter. Que é o que, no caso da Copa, é feito, tá? Para você ter a figurinha da Copa, usualmente, você pode ganhar também, né? Mas, usualmente, as pessoas vão comprar figurinhas, pacotinho de figurinha. Que pode ou não ter a figurinha que ela quer. Então, é uma maneira que você usa como que a cabeça do ser humano funciona para que você consiga vender. E não só vender um pacotinho de 5 cartas, 10 cartas, não sei quanto que vem. Mas você vender um conjunto, vários pacotes ao longo do tempo. E as pessoas vão trocar entre elas. Então, uma pessoa vem quase que incentivar a outra a ter também, né? A negociar. Isso é interessante, esse fenômeno, esse conceito, essa ideia que usam. Potes de Tupperware, esses negócios aí, pote de cozinha e tudo mais. Você tem o conjunto da cozinha, o conjunto de talher, o conjunto de prato, o conjunto de não sei o quê. E para o conjunto ficar bonito, você tem que ter o conjunto completo. Então não basta você comprar uma panela, você tem que comprar 5 panelas, você compra o conjunto. E aí você compra a primeira panela, você gosta, aí você fala assim, olha, tem a outra, vou comprar outra. E aí quando você compra separadamente, dá um valor alto, que inicialmente talvez você não estaria disposto a pagar. Mas aí você só compra porque você quer o conjunto completo. Então são coisas que ficam na nossa cabeça, sabe? A gente tem que ficar esperto sobre elas e se para a gente faz sentido ou não aquela ação, se realmente faz sentido, né? Até personagens, jogos eletrônicos, skins e tal, o conceito é o mesmo, tá, gente? Você tem conjunto de skins ali do teu personagem, você quer completar, você quer ter todas as skins do personagem, você vai e compra, mesmo sem usar, mesmo sem ter valor pra você, né? Então, isso tá mais ou menos associado à compulsão por organizar, né? Que eu dei uma comentada ali atrás também. Então pode ser tanto a questão de organizar, deixar tudo bonito, alinhado, organizado, quanto completado, tá? Esses dois.
Eles andam meio que de mãos dadas, digamos assim. Vamos só recapitular, então, o que a gente comentou no episódio de hoje, que foi alguns pontos. Tem esse livro que se chama Design de Interação, que te faz cair na tentação, né? Então, como que te induzem a fazer uma determinada ação, um comportamento. É um livro para designers, mas a gente consegue usar para a nossa vida, para entender como que as coisas funcionam, por que funcionam dessa maneira, se estão nos usando ou não, se estão nos manipulando ou não. Esse livro, no primeiro capítulo, que fala sobre o pecado capital do orgulho, ele comentou sobre alguns pontos. Dentre esses pontos, a gente falou da dissonância cognitiva, lembra? Duas ideias distintas que não dá para ficar junto, então você tem que conseguir reduzir a ideia que você não quer. Ah, é muito caro. Como é que a gente consegue reduzir o quanto que o preço influencia na ação dessa pessoa? Dentre outras coisas, né? A questão da prova social. Bom, se um conjunto de pessoas está fazendo isso, quem sou eu para não fazer, né? Tem que tomar cuidado que o efeito invertido pode acontecer, tá? Então, se você falar para uma criança não usar droga, e você fala assim, olha o tanto de criança que está usando droga, você não deve usar droga. A criança vai pensar na cabeça dela, bom, se tá todo mundo da minha idade usando droga, por que eu não vou usar droga? Tá? Então, você tem que tomar cuidado com o efeito invertido que você quer, tá? Se você quer que a criança não use droga, não use isso como exemplo, não é legal, tá? Nós falamos também sobre que você tem que escrever o teu produto como ser líder, a maneira como que ele se posiciona no mercado, todas essas questões influenciam na tomada de decisão do teu comprador, do teu indivíduo. Ou você, como comprador, está sendo influenciado dessa maneira, né? Então, são coisas que a gente tem que ficar de olho. Mensagens pessoais, elas realmente chegam em nós, tá? Mensagem pessoal, coisa customizada. Aquele influencer falando assim, pô, quase que olho no olho com você. É uma pessoa que tá bem no seu dia a dia, pessoa que sente a sua dor, a pessoa, sabe? Aquelas pessoas, elas realmente conseguem te convencer, elas realmente conseguem trazer para você o produto. Então, ou você faz isso para as pessoas, ou as pessoas estão fazendo isso contigo, né? Uma mistura também dos dois. O compromisso público, eu vou fazer determinada coisa. Então, agora você tem algo a manter, você tem a sua palavra para manter, e pega mal você não cumprir a sua palavra, então tem que fazer, né? Você falou que ia fazer, tem que fazer agora. E isso pode ser usado a seu benefício, né? Quero perder peso, quero deixar de ser alcoólatra, quero isso, quero aquilo. Você consegue deixar de consumir porcaria, e por aí vai. Outro ponto é que a gente tem a tendência a querer completar o conjunto e a gente tem essa compulsão por organizações, né? Deixar as coisas organizadas. Então, falta figurinha da Copa, vou comprar mais figurinha da Copa. Tem figurinha da Copa, vou comprar figurinha da Copa. Tem que comprar pote, tem que comprar panela, tem não sei o que, eu vou comprar. Por quê? Para completar o conjunto. Então, é algo que usam, a gente cai nessa, a gente faz, eu sei, porque eu faço muito dessas que eu comentei, tanto que eu trouxe como exemplo aqui, né? Então, é bem peculiar, né? Bom, esse aqui foi o episódio. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido algo novo, que você tenha entendido como que as coisas funcionam, parte delas, e como que elas estão sendo usadas com você, para você, contra você, né? E se você se interessou, gostou, manda aquele like ali, se inscreve, compartilha com pessoas que você acha que, né, aproveitariam esse episódio. E nos vemos na próxima. Até mais.